Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração, especialista na área de gestão e educação e mestrando em desenvolvimento social. Irei trabalhar com vocês a disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Estou honrado em tê-los aqui no nosso curso técnico em administração. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho e disciplina para estudar e pesquisar aspectos ligados à empresa. Em nossa disciplina, iremos tratar e tentar explicar de maneira descomplicada como se dá o processo conhecido por OIM, ou Organização, Sistemas e Métodos, possibilitando o entendimento a respeito de alguns dos seus conceitos, aplicações e técnicas. Iniciaremos o nosso livro abordando aspectos conceituais das escolas e da evolução da teoria e prática aplicados nas organizações e aos seus sistemas de gestão. Na mesma linha temática, estudaremos os sistemas administrativos e as estruturas organizacionais. Na sequência, apresentaremos a abordagem conceitual sobre os componentes e os elementos condicionantes da estrutura organizacional, ensejando o estudo e a avaliação das estruturas organizacionais e o funcionamento, com vistas a cumprir o objetivo da organização. Complementando a proposta do livro de fazer com que você se familiarize com os assuntos, vamos apresentar as principais ações, técnicas e procedimentos de estudos e de levantamento de informações para o estudo organizacional. Vamos abordar as técnicas de fluxograma, organograma, mapeamento de processo, funcionograma, dentre outras, com as quais será possível entender o funcionamento da organização, das estruturas de operação e dos processos, visando, se necessário, providenciar propostas de mudança e reestruturação organizacional. Vamos lá. Espero poder compartilhar todos esses conhecimentos que são tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem muito bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês. Videoaulas, a apostila, os fóruns, as atividades práticas, etc. Prestem atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por todos os seus professores, tutores e colegas de curso. E utilize-os da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem na apostila os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. E depois é só postar em nossos fóruns de Tira Dúvida que todas elas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente à aula. Vamos iniciar então a nossa quarta e última aula, estudando uma forma diferente de organizar um plano de atividades ou até mesmo um plano de negócios, cujo documento representação gráfica, desta representação gráfica, é denominada eventograma. Como o próprio nome nos permite concluir, o eventograma relaciona-se à realização de algum evento, de algum acontecimento, de algum fato que precisa ser previamente preparado para que se minimizem riscos que podem ocorrer durante a sua efetivação. Os eventos podem se constituir de fato e acontecimentos das mais diversas e variadas formas, desde uma reunião de trabalho, uma festa, um encontro festivo, ou algum outro evento de qualquer natureza que demande uma preparação. Qualquer que seja o evento, independente da natureza ou motivo, constitui-se de uma série de pressupostos, de uma série de ações, de atividades, de uma série de tarefas que precisam ser analisadas, organizadas, planejadas. E é nesse sentido que o eventograma pode contribuir. Imaginem, por exemplo, que você resolva reunir os seus amigos na sua casa para comemorar o seu aniversário. Como que você vai fazer isso? Qual tipo de comemoração você irá fazer? Quantas pessoas participarão ou irão a esse evento? Que tipo de comida você vai servir? Que tipo de bebida você vai servir? Que tipo de música você vai tocar?
Enfim, há vários questionamentos para esclarecer e entender que cada tipo de evento, e para que todos os questionamentos, para todos esses questionamentos, sempre haverá uma resposta que exigirá uma tomada de providências, uma tomada de decisão prévia. Você pode optar por um evento sem qualquer preparação prévia, porém vai correr o risco de tudo dar errado. E as pessoas, tudo bem, as pessoas vão acabar entendendo. Contudo, a hipótese de dar errado, contando com que as pessoas irão entender, não pode ser assumida por uma empresa. Pois se assim acontecer, as pessoas que estão envolvidas vão certamente concluir que essa empresa é, no mínimo, bastante desorganizada e que nós não podemos confiar nela. Então nós podemos definir o eventograma como um processo. O que existe num processo, existe e acontece primeiro em cada atividade que a compõe. Se nós nos depararmos com a necessidade de realizar uma atividade, consideramos que o total das fases e etapas, considerando o total das fases e etapas que constituem esse processo. Essas fases e etapas demandam sempre uma preparação prévia, ainda que de pequeno significado, mas que, se não existirem, poderão causar problemas futuros. O que o eventograma propõe é exatamente decompor esse processo para que se possa conhecer melhor as fases e etapas, visando prepará-las de forma adequada para se produzir os melhores resultados ou os melhores resultados possíveis. Sob outro ponto de vista, quando falamos em desenvolver e gerenciar um processo, nós não associamos a ideia do projeto à realização de atividades sequenciadas, atividades programadas até a sua realização final. Muito bem, o eventograma tem essa mesma característica. E como então elaborar um eventograma? O autor Cruz apresenta algumas regras básicas e alguns passos para que nós possamos realizar esse eventograma. Primeira coisa, listem todas as atividades que supostamente farão parte desse processo. Descubra qual atividade ou quais atividades terminam este processo. Construa um formulário, que é conhecido como formulário EPS, ou seja, um formulário contendo as entradas, o processamento e a saída, para cada uma dessas atividades que finalizam o processo. Calcule depois e levante o tempo de processo para cada atividade. Calcule e levante também o tempo de ciclo de cada atividade. Crie o procedimento desta atividade. Faça também o detalhamento do procedimento por meio de suas tarefas. Você também pode criar as regras de negócio onde serão aplicadas. Descubra se existe alguma exceção em cada atividade. Crie um plano de contingência, um plano B, para tratar cada uma dessas exceções. Após essas tarefas, crie o próprio eventograma. Preencha os formulários de matriz de dados, repita todos os passos, já citados anteriormente, para que todas as atividades que tenham sido listadas como supostas partes desse processo, você faça elas em folhas separadas. Mapeie o resultado total em um fluxograma. Parece muito complicado, porém não é. Na verdade é como fazer um checklist de atividades que serão executadas. É claro que com um rigor maior de detalhes. E é preciso deixar claro ainda que para alguns eventos não será necessário uma lista tão extensa de providências a fim de compor seu checklist. Mas não se deve esquecer também do rigor dos detalhes. O detalhamento é muito importante, mesmo que o evento seja um evento pequeno. O maior ou o menor rigor é que vai determinar a maior ou a menor qualidade do resultado das suas tarefas. Nesta figura apresentada no slide, nós vamos apresentar um modelo de um eventograma.
Perceba que no eventograma você dispõe o nome do processo, né, em função dele a atividade de entrada, que está no lado direito da sua imagem, e as atividades de saída que estão do lado esquerdo. Também vai constar no eventograma a indicação do tempo em que tais tarefas precisam ser realizadas e do nível de importância e atendimento destas tarefas. Certamente que você poderá adaptar o eventograma em função de tarefas e atividades ou das tarefas e atividades que você quer organizar. Só não se esqueça de que, como condiz com o eventograma, as tarefas de entrada e saída precisam estar adequadas e rigorosamente detalhadas, para evitar que uma eventual ausência de tarefa prejudique o resultado final, pela ausência de previsão e de acompanhamento. Vamos tratar agora sobre o próprio formulário EPS, o formulário de entrada, processamento e saída. Ele é, na verdade, uma maneira organizada de identificar as ações de entrada e as ações de saída de uma atividade. A função dele é descobrir e mapear essas atividades de entrada e as atividades de saída, propondo organizá-las para o seu melhor funcionamento. Suponha, por exemplo, o evento de comprar uma pizza em uma pizzaria delivery. Para o entregador de pizza, gera-se um evento de entrada, de produto com eventuais complementos, no caso se nós formos comprar uma bebida. E ainda a forma de pagamento a ser realizada, ou até mesmo a necessidade de levar o troco para o cliente. O entregador então terá um comando de produto a cumprir, no qual deverão conter ordens e instruções, tal como o endereço do local onde ele vai entregar a pizza, o telefone, nome da pessoa, a forma de pagamento, se há necessidade ou não de troco, etc. Essa ação do entregador de pizza irá gerar uma saída, que é a necessidade dele prestar contas dessa entrega, da entrega desse produto, do pagamento que foi efetuado, da entrega do dinheiro ou do cheque, ou outras providências como a entrega do vasilhame, se for o caso decorrente de uma bebida que exijam tais providências. Nós vimos então mais uma técnica de organização de fluxo de atividades e tarefas a ser desenvolvidas em uma organização que contribui com o melhor resultado das funções empresariais. Nós tratamos da técnica do eventograma, que consiste então, basicamente, em decompor um processo em fases e etapas distintas, a fim de controlar as causas e os efeitos de cada uma delas, visando a melhoria dos resultados. Iremos discorrer, a partir de agora, acerca de uma técnica de gestão empresarial que é pouco utilizada pela maioria das empresas. Vamos tratar de coleta de dados e de tratamento de dados e da utilização correta desses dados, visando melhorar os negócios da empresa. Não só no âmbito de suas operações internas, como para uma melhoria para os seus clientes. Nós vamos estudar o que é chamado de infograma. A transformação dos meios e dos métodos de trabalho tem levado as pessoas a serem bombardeadas diariamente por uma grande e extensa massa de informação sobre assuntos variados, de diversas categorias e temas. Essas informações nem sempre são integralmente necessárias para a execução das nossas tarefas profissionais cotidianas e nem mesmo interessam de forma efetiva para a nossa formação pessoal e profissional. Mais grave ainda é concluir que esse grande volume de informação, na maioria das vezes, sequer tem uma fonte de referência confiável, uma fonte de referência conhecida. E dessa forma não vai ter mesmo nenhuma serventia, não tem serventia alguma para as nossas ações pessoais e profissionais. Não há como negar também que para desenvolver nossas atividades pessoais e profissionais, nós estamos sempre à procura de informações, exemplos, modelos, com os quais nós podemos elaborar e desenvolver determinados processos, compará-los com os eventuais processos existentes ou processos semelhantes,
para assim obtermos conclusões e resultados com o sucesso de que desejamos. A coleta de dados, a forma de fazê-la, bem como o tratamento adequado para que de fato sejam importantes e sirvam como fonte de referência confiável, são os principais fundamentos para a construção de práticas e métodos de trabalho que consiste o infograma. Pode-se então compreender, ou podemos então compreender que o infograma como resultado de um conjunto de atividades que vai possibilitar a coleta de dados, a análise desses dados e a conclusão adequada que visa assegurar os princípios de confiabilidade desses dados que são obtidos e da sua correta utilização, tendo em vista a análise apropriada aos fatos e eventos envolvidos, eliminando, é claro, eventuais desvios de avaliação. E como então nós vamos fazer para elaborar ou faremos para elaborar o infograma? Um dos grandes problemas nos processos de decisão nas empresas, que muitas vezes causam prejuízos enormes, constitui-se no fato de que muitas informações importantes para a tomada de decisão ficam retidas sob o domínio de uma ou de poucas pessoas, emperrando ou travando o processo, o trabalho, o fluxo normal desses processos. Sem dúvida, é perfeitamente compreensível que existem informações estratégicas e pontuais que devem sim ser reservadas àquelas pessoas pertencentes a um nível hierárquico estratégico. Mas, lamentavelmente, outras informações com o intuito de alcançar e manter poder e autoridade na estrutura organizacional são guardadas para si, né? A decisão de reter essas informações que não deveriam reter essas informações causam prejuízos enormes aos processos normais de operação. A elaboração, então, de um mapa de informação, que é o infograma, deve iniciar preferencialmente com a sensibilização das pessoas acerca da necessidade de permitir o fluxo normal das informações internas, de qualquer natureza dentro da empresa. No mesmo trabalho de sensibilização, deve-se deixar claro às pessoas que não podem agir como se fossem titulares e as únicas proprietárias das informações essenciais ao desenvolvimento das atividades diárias. E que, respeitados os limites entre subordinação e autoridade, que eles precisam disseminá-las, contribuindo para o bom andamento das atividades. Considerando-se vencida e realizada esta sensibilização, deve-se então incentivar as pessoas a aprender a lidar com as informações, a fim de selecioná-las de forma adequada, com vistas a permitir seu adequado também fluxo correto de aproveitamento. Inicialmente, deve-se procurar uma fonte onde estão sendo obtidas essas informações. Primeira pergunta que devemos fazer: essas fontes são confiáveis? É possível eu confirmar essa confiabilidade? Qual é ou quais são as mídias que estão sendo consultadas? O tema pesquisado, a informação pesquisada tem referência com os interesses e objetivos da organização? Qual é a relação desses temas com o nosso objetivo? Qual o grau de importância dessa informação? Essa informação é uma informação que vai me servir para o futuro? Como e onde, de que forma eu posso aproveitar esta informação? Esses são apenas alguns exemplos de questionamento de perguntas que se pode fazer em relação às informações que se obtiveram para que dessa forma nós podemos classificá-las de maneira adequada, visando o seu melhor aproveitamento. Outros questionamentos poderão ser apresentados, visando a validação dessas informações. Só que isso vai depender do tipo de atividade e de como se prevê utilizar essas informações. Uma vez realizado e respondido algum conjunto de indagações, de questionamentos iniciais, para saber a importância maior ou menor de utilizar essas informações que estão sendo obtidas, sugere-se então utilizar um formulário que conterá a identificação das características das informações tratadas.
Neste formulário deve constar inicialmente a identificação da pessoa que está tratando desta informação e sua atividade. Sequencialmente, devem ser informadas a data de obtenção da informação ou desta confirmação, qual é a fonte também dessa informação, inclusive o tipo de mídia que você utilizou, qual é o autor, etc. Ainda sugere-se indicar a natureza dos dados, visando facilitar e promover sua classificação. Finalmente, indicar um resumo sumarizado dessas informações. Esse resumo poderá ser feito por intermédio de um pequeno texto, ou mesmo por meio de palavras-chave que permitirão compreender rapidamente sobre os temas tratados para que, numa fase posterior, seja objeto de uma pesquisa mais ampla, de uma pesquisa mais aprofundada. Vejam neste slide um infograma apresentado através de um mapa de eleições presidenciais, apontando então as regiões dominadas pelos partidos políticos. Veremos agora alguns outros exemplos de aplicação do infograma. Em toda empresa temos diversas áreas de atuação operacional, onde as pessoas vão estar atuando em suas áreas atendendo aqueles objetivos organizacionais específicos. Algumas dessas áreas, pela natureza de suas operações, estarão sempre mais vinculadas a obter informações sobre a concorrência, sobre o mercado, sobre os clientes, sobre as transformações tecnológicas. E é natural que para essas áreas deposite-se mais atenção com a finalidade da construção de infogramas. Imaginem, por exemplo, a área comercial de uma empresa responsável pela prospecção e manutenção de clientes, bem como pelas vendas e expansão dos mercados atendidos. Nessa área há naturalmente uma vasta e importantíssima fonte de informação. Só que na maioria das vezes essa informação é mal aproveitada. O vendedor visita o seu cliente diversas vezes ao ano e obtém deles, a cada uma dessas visitas, informações que seriam de suma importância para a organização. Mas, lamentavelmente, essas informações acabam sendo perdidas, pois não existe um processo sistematizado para tratar e reter essas informações. Isso normalmente significa perda de oportunidade de vender mais, de vender melhor para aquele cliente, aproveitando muitas das suas próprias expectativas, que ele mesmo informou ao seu vendedor, mas que não foram classificadas de forma adequada. O infograma, então, poderá ajudar muito na classificação dessas informações, permitindo, por exemplo, que a empresa consiga vender mais valor ou mais quantidade de produto para aquele mesmo cliente, otimizando e aproveitando, otimizando o aproveitamento destas informações. Nós vimos então, acabamos de ver uma técnica de gestão de informação que, apesar de não ser adequadamente aproveitada por grande parte das organizações, e que por sua vez perdem, essas organizações perdem oportunidades importantíssimas de negócio. Nós tratamos o infograma, que é uma técnica utilizada justamente para isso, para classificação e retenção de informações sobre os diversos negócios ou sobre os diversos tipos de negócio nessa empresa. Agora vamos falar do funcionograma. Nós vamos ver então uma outra importante atividade do analista da organização Sistemas e Métodos para conhecer melhor as tarefas e atividades que cada cargo e de que cada elemento dessa organização. Assim, será possível organizar melhor os fluxos e o desenvolvimento das atividades em prol desses resultados esperados. Inicialmente, devemos reforçar a ideia de que com os diversos processos e procedimentos pertinentes à disciplina e aos temas ligados à organização, sistemas e métodos das empresas, nós estamos tratando essencialmente de compreender e propor ferramentas alternativas para a gestão organizacional,
que visem promover resultados cada vez mais eficazes e eficientes. Nós tratamos nos tópicos anteriores a respeito dos fluxogramas, dos organogramas, das atividades de mapeamento de processo, dentre outros. E destacamos que em diversos momentos a necessidade de compatibilização hierárquica e funcional, tratando a respeito dos cargos, das funções, das atribuições e responsabilidades de cada um, em conformidade com a estrutura organizacional que é proposta, permite a geração de fluxo de processos, documentos e atividades que buscam sempre os melhores resultados, sempre fazer aquelas atividades da melhor forma. Mas se nós nos perguntarmos para que servem, ou para que servem os cargos e as funções, que tipos de tarefas as pessoas irão desenvolver, quais os seus papéis funcionais dentro da estrutura da organização, quais as competências, habilidades e qualidades o ocupante desse cargo precisa ter para desenvolver essas funções. Ou seja, como irá funcionar o cargo dentro da estrutura organizacional? O funcionograma propõe algumas alternativas para que nós possamos organizar essas questões e elaborarmos de maneira formal e descritiva quais são esses papéis, as tarefas e as responsabilidades funcionais de cada cargo, especificando inclusive as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento de suas atividades. Querem um exemplo? Por exemplo, o que faz um gerente financeiro? A resposta, a princípio, parece muito simples. Ele é responsável pela gestão financeira da empresa. Basicamente isso. Perfeito. Mas quais são as suas atividades? Quais as atividades que ele exerce para que, de fato, ele possa exercer essa gerência financeira? Quais são as atividades pertinentes à gerência financeira? Será que todas elas estão somente atreladas aos assuntos econômico e financeiro da organização? Ou a outras atividades pertinentes ao cargo e que não são necessariamente relacionadas à gestão financeira da empresa, mas que são integrantes da função por esse profissional exercida? O autor Cruz afirma que é muito comum nas empresas a grande confusão entre o nome da função e o nome da descrição da atividade sobre o qual está se referindo, e por isso há uma confusão muito comum, por sinal, que envolve o nome da função com o nome da atividade e o nome da área quando analisamos os processos. O nome da área é o título que aparece em cada caixinha lá da estrutura organizacional, que às vezes pode até lembrar o organograma. O nome da atividade é o nome que aparece nas caixinhas desenhadas no eventograma, ou se preferir também num fluxograma. O papel funcional é responsável pela atividade e o cargo é responsável pela área. Para cumprir com esses requisitos, ele deve ter competências, habilidades, qualidades que sustentem suas ações e decisões. Vamos falar então um pouco sobre o cargo e as atribuições do funcionário. Vamos retomar o questionário apresentado. O que faz, que a gente acabou de fazer? O que faz então um gerente financeiro? O cargo dele é de gerente financeiro. Normalmente o cargo é aquele que consta na carteira de trabalho. Mas quais são os papéis funcionais e quais as competências que essa pessoa precisa para ser um gerente financeiro? Vamos recorrer então a uma ferramenta de gestão de pessoas e vamos analisar alguns de seus papéis e as competências essenciais para tanto. Por exemplo, a área de atuação, nós estamos analisando o cargo de gerente financeiro. A área de atuação é financeira. Qual é o cargo? Gerente financeiro. Quais são as atividades essenciais desenvolvidas por este cargo? Gestão de caixa, orçamento, planejamento financeiro, gestão de investimentos, gestão de contratos, gestão de conflitos, contratação e gestão de fornecedores, gestão de cliente, cobrança, pagamento, entre outros.
quais as competências que esse cargo, ou que essa pessoa que vai assumir esse cargo precisa ter. Habilidade de cálculo, raciocínio lógico e matemático, conhecimento do mercado financeiro, negociação com títulos de banco, negociação com clientes e contratos, estratégia e planejamento. Quais as experiências que essa pessoa precisa ter? Atuação em gestão financeira de pequenas ou médias empresas, relacionamentos com bancos, atuação em cobrança e gestão de cliente, atuação de contratos de fornecedores, atuação em planejamento estratégico. Essa pessoa também precisa ter uma formação técnica específica. No caso de um gerente financeiro, provavelmente ele vai precisar ter uma formação superior em administração de empresas, com pós-graduação em finanças ou áreas afins. Viu só? Parece complicado, mas não é nem tão complicado assim. O funcionagrama está quase pronto. Ainda faltam algumas providências e confirmações, tal como a análise e adequação de cada cargo e atividade em função da própria estrutura organizacional. E a verificação de se não há, por exemplo, repetição de tarefas entre pessoas, ou seja, se cargos e pessoas diferentes realizam a mesma tarefa. Podemos utilizar as técnicas de mapeamento de processo para complementar ou para completar essa fase e eliminar, né, eventuais desvios. No exemplo que apresentamos, temos a descrição da área, do cargo, das atividades essenciais, das competências e das experiências que estão associadas a esse cargo e os seus papéis funcionais. Mas lembrem-se que o cargo na área financeira poderia ser outro, e portanto haveriam outras competências, outras experiências para se desenvolver, assim como outras atividades que podem ou poderiam não ter relação direta com a atividade de caixa, ou de gestão de contratos, ou de negócios bancários, né, entre qualquer uma dessas áreas. Entretanto, para que possamos chegar neste ponto, para obter essas informações, o que então devemos fazer? É de suma importância que nós façamos um roteiro para elaborar esse funcionograma. O autor Cruz apresenta um roteiro para que nós possamos conhecer os papéis funcionais necessários ao desenvolvimento de tarefas pertinentes à estrutura organizacional. E como consequência, identificarmos outras informações para elaborarmos o funcionograma. Vamos então apresentar os passos indicados por esse autor. Primeiro, listar todas as atividades. Isso é muito importante. Segundo, analisar e documentar a área responsável por cada uma dessas atividades. Terceiro, comece a criar uma árvore organizacional com base na raiz principal da estrutura que vai suportar todo esse processo. Depois, liste todas as áreas que estejam abaixo da área listada no passo anterior, mas somente que façam parte deste processo específico. Quinto, repita o procedimento da etapa anterior para que as áreas que estejam abaixo, né, das que foram listadas no passo anterior, de forma a chegar ao mais baixo nível da estrutura. Sexto, para cada área documentada, escreva o seu papel funcional. Sétimo, para cada papel funcional, descreva quais são as suas responsabilidades e quais são os resultados esperados. Oitavo, analise o perfil profissional necessário ao desenvolvimento daquelas atividades. Qual é o perfil que eu vou requerer daquele profissional? E por último, né, juntamente com a área de gestão de pessoas, descreva os papéis funcionais, as funções e todos os cargos que estão envolvidos. Viu só? Não é nem tão complicado assim. O que é de fato imprescindível é que você se debruce com atenção sobre a análise das atividades a serem realizadas, adequando seus processos e fluxos e os descrevendo de forma bem minuciosa, a fim de obter um retrato fiel daquilo que precisa ser feito para cumprir com os requisitos do cargo. Importante também jamais esquecer
que ele faz parte de um sistema, do sistema estrutural daquela empresa ou daquela organização. Está, portanto, realizando atividades que influenciam e sofrerão influência de outras atividades desenvolvidas por outras pessoas daquela mesma estrutura organizacional. Todas condicionadas aos interesses organizacionais maiores, óbvio. Ou seja, ninguém pode tomar decisões sem levar em conta quais os desdobramentos que ocorrerão em outras áreas funcionais. Se agirmos dessa forma, conseguiremos compreender um pouco mais sobre como enxergar os cargos, as funções e os papéis funcionais de uma empresa. E como, de que forma poderemos organizá-los, adequando-os à estrutura organizacional, com o objetivo de promover o melhor funcionamento do fluxo das tarefas e seus resultados. Vamos falar um pouco agora sobre manuais e a manualização das atividades organizacionais. Veremos agora então um tema de suma importância nas práticas de organização, sistemas e métodos: os manuais e a manualização. Com eles, nós vamos perceber que muitas das atividades da empresa se consolidam e assumem o papel e a função formal que devem ter com vistas à sua execução. Diferentemente do que muitos podem imaginar, os manuais internos de organização e a sua utilização não servem apenas para emperrar e tornar mais burocráticas as atividades e tarefas de uma empresa. Aliás, é muito comum a confusão que se faz a respeito da burocracia, designando a ela o papel de vilã do processo administrativo, que contribui somente para obstar, impedir, soluções mais rápidas e flexíveis. Isso não é verdade. Não é a verdade conceitual acerca da burocracia, que na verdade tem a função de auxiliar na formalização de procedimentos e de regulamentos para que se atendam os requisitos dos trâmites administrativos, fazendo cumprir seus papéis na estrutura organizacional. O excesso da observância formalista, entretanto, é que causa essa falsa impressão. Da mesma forma, os manuais, na maioria das vezes, são tidos como um excesso de papel, que só contribuem para emperrar as tarefas organizacionais, prejudicando o correto funcionamento da estrutura organizacional. O que ocorre frequentemente é que as pessoas sentem-se tolhidas em razão de algumas decisões que desejariam tomar, mas que na verdade não podem, pois as decisões não cabem a essas pessoas, e o manual determina e comprova essa hierarquização, fazendo com que essas pessoas acabem atribuindo ao próprio manual a responsabilidade pela impossibilidade de sua decisão, devendo submetê-la a outro, com poder delegado para aquela função. Isso muitas das vezes pode frustrar aquelas pessoas, uma vez que torna essa decisão diferente, em conformidade com o que determina o manual, e não sob o ponto de vista subjetivo daquele que está sendo frustrado, daquela pessoa que está sofrendo essa frustração. Ou seja, o manual nada mais é do que uma forma de organizar e sistematizar o conjunto de ações e operações a serem realizadas pelas pessoas no desenvolvimento de suas atividades laborais, de acordo, claro, com os pontos de vista da organização, independente do seu ponto de vista subjetivo, para que se possa cumprir os objetivos da empresa. Assim, as pessoas veem suas expectativas de atuação frustradas, pois o manual não contempla o seu ponto de vista subjetivo. Preferem criticá-lo, a reconhecer nele a sua capacidade de organização, padronização, formalização dos ideais empresariais. Na sequência, apresentaremos um quadro contendo as principais vantagens e as principais desvantagens que são citadas pelo autor. Veja bem,
esse slide ele apresenta as vantagens e desvantagens dos manuais, né? Então eu peço que vocês, além de acompanhar no slide, também acompanhem no caderno didático de vocês. Agora, sobre os tipos de manuais, pode-se afirmar que não deve existir apenas um modelo específico de manual, que atenda a todas as demandas ou interesses da organização, para nele instruir seus colaboradores acerca de seus princípios, valores e procedimentos organizacionais. Haverá então diversos manuais, quantos forem necessários, de acordo com os diagnósticos situacionais, com aquela situação momentânea que está se estabelecendo na organização e para os quais se concluam pela necessidade de sistematização e organização dos procedimentos organizacionais. Deve-se recordar que os manuais não precisam ter necessariamente diversas ou inúmeras páginas, não. O manual pode se resumir a, por exemplo, uma norma orientativa somente, contendo uma única página, bem como pode se constituir em uma norma estabelecedora de políticas de produção, contendo elementos dissertativos, gráficos, figuras, com centenas de páginas. O autor Cury apresenta a proposta de elaboração de manuais envolvendo 3 grandes áreas de atuação organizacional. A primeira, manual de políticas, que tem como objetivo orientar a ação dos executivos responsáveis por função de direção e de assessoramento, estabelecendo o modo de agir da empresa, expresso de maneira geral e filosófica. 2. Manual de procedimentos, que tem como objetivo descrever as atividades que interessam aos diversos órgãos da empresa e explicitar, detalhar como elas devem ser desenvolvidas. E 3. Manual de organização, que tem por finalidade comunicar aos gerentes e demais interessados sobre os níveis e linhas de autoridade da empresa. Eles retratam o plano operacional e organizacional, destacando níveis hierárquicos, funções, responsabilidades, dentre outros aspectos administrativos e operacionais. E também asseguram documentar a empresa de maneira clara, estabelecendo sua forma e sua estrutura organizacional. Quanto aos procedimentos para a elaboração do manual, essa elaboração, a elaboração do manual pode requerer muita atenção, trabalho, dedicação daqueles profissionais que irão assumir tais responsabilidades. Devendo lembrar que ele estará envolvido com situações e cenários e problemas de uma organização constituído por um sistema organizacional, um sistema estrutural, e, portanto, terá que contar com o apoio de várias pessoas, que devem prestar conta com ela, então com elas também, inclusive. O autor Oliveira sugere a adoção de algumas fases para essa elaboração. Primeiro, definição do objetivo do manual, para que serve aquele manual. Escolha dos responsáveis pela sua preparação, por sua elaboração. Análise preliminar da empresa, planejamento, necessidade de informação, a elaboração do manual propriamente dito, a distribuição desse manual, para quem que vai usar, instrução aos seus usuários, como devem ser utilizados, e o acompanhamento do uso. Para além desses passos sugeridos, é importante ressaltar que o processo de construção de um manual deve passar por diversas análises a respeito das providências nele sistematizadas, considerando elementos e condicionantes pertinentes à área e às pessoas envolvidas, visando minimizar desvios e efeitos danosos. Tivemos então contato agora com os tipos e técnicas para a elaboração de manuais organizacionais, bem como pudemos também compreender a importância destes para as organizações estabelecerem aspectos formais e de sistematização de suas operações. Vimos ao longo das nossas aulas a necessidade de se promover análises e controles sobre as diversas fases do procedimento efetuado e das propostas apresentadas pelos profissionais de organização, sistemas e métodos, como uma forma de se aferirem as providências que estavam sendo realizadas e zelando pela eficácia de seus resultados.
Para exercer a tarefa de análise, o profissional de organização, sistema e métodos terá de exercitar sua capacidade de observação, muito mais ampla, né, sobre a estrutura organizacional e sobre o conjunto de processos que nela acontecem. Sem se esquecer de que entre elas existem diversas ligações e pontos de convergência para que seus resultados realmente sejam efetivos. Já o processo de controle trata-se de uma função do processo administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procuram medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisão de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir realmente em funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam os desafios e os objetivos que foram estabelecidos. O controle, portanto, tem a concepção mais próxima da avaliação quantitativa, embora não deixe de realizar a avaliação qualitativa, mas são considerados processos distintos. Um analisa os procedimentos e as alterações de execução, e o outro estão produzindo, verifica quais os resultados que estão sendo produzidos. Sobre as finalidades das tarefas de avaliação e controle, podemos enumerar as suas principais atribuições, que é a de proporcionar informações gerenciais periódicas e contínuas para que seja rápida a intervenção no desempenho do processo, informar sobre a necessidade de alteração nas funções administrativas de planejamento, organização e direção, identificar problemas, falhas, erros, desvios no planejamento com a finalidade de corrigir e de evitar que ele ocorra novamente e evitar a rescindência, fazer com que os resultados obtidos com a realização das operações esteja, tanto quanto possível, próximo dos resultados esperados, fazer com que a empresa trabalhe de forma mais adequada, garantir a manutenção ou aumento da eficiência e da eficácia na consecução dos objetivos, desafios e metas dessas organizações. Os requisitos para desenvolver as atividades de análise e controle. A realização dessas atividades, das atividades de análise e controle, devem atender a princípios de execução de procedimentos, como em outras tarefas de trabalhos pertinentes às tarefas de organização, sistemas e métodos. Inicialmente, sugere-se que sejam previamente estabelecidos de comum acordo com as pessoas envolvidas, a maneira como são realizadas essas atividades e quais os tipos de ações e envolvimentos serão necessários para a sua efetivação. Propõe-se também realizar a análise e a verificação dos resultados depois de estabelecidos previamente, o que irá analisar quais os resultados que se pretende alcançar. Caso contrário, o trabalho poderá resultar em nada, em coisa alguma. Já a qualidade e coerência das informações é outra grande preocupação quando da realização das atividades de análise e controle. Se deve se dedicar à obtenção das informações a serem analisadas e controladas, como também ao que concerne a sua qualidade e coerência. Informações inconsistentes de qualidade duvidosa, sobre as quais não se tem certeza da assertividade dela, podem levar à perda de todo o trabalho ou de parte desse trabalho. As principais fontes de informação acerca do andamento das atividades e dos resultados a serem analisados devem preferencialmente ser oriundas das pessoas que estão executando as atividades. Mas é preciso tomar cuidado com a possibilidade de informações divergentes e modificadas pelo próprio usuário, que vai tentar ou pode tentar desqualificar aqueles resultados. Quanto à elaboração dos resultados, uma vez realizadas as atividades de análise e controle das operações, o profissional de OSM deve elaborar relatórios contendo os resultados obtidos com análise e verificação de controle efetivada. Esse relatório deve conter elementos que possibilitem a identificação daquelas pessoas envolvidas nas atividades, nessas atividades foram analisadas, dos parâmetros de análise, dos resultados obtidos, comparados com outros resultados esperados,
e também um relato sobre como se desenvolveram todos esses trabalhos. Nós tratamos então do estudo da identificação e aplicação de conceitos e técnicas sobre a realização das atividades de análise e controle das atividades, das tarefas, das funções que são desempenhadas pelos profissionais de organização, sistemas e métodos. Assim esperamos, espero que vocês tenham aprendido como utilizar essas ferramentas que são de suma importância para o sucesso na realização dessas atividades dentro das nossas organizações. Chegamos então, pessoal, ao final da nossa quarta e última videoaula. Mais uma vez peço que procurem, a partir de agora, realizar as atividades que estão lá propostas em nosso fórum específico. Peço também que interajam com seus colegas de curso, com seus tutores, né? Prestem muita atenção nas atividades práticas que estarão dispostas lá no ambiente virtual de vocês nessa semana de estudo. Eu espero que de alguma forma possa ter contribuído, mesmo que minimamente, para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional de vocês. Encontro vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, em nossas próximas disciplinas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.